Em Brasília, a bancada federal rondoniense tem dedicado boa parte do tempo à questão da transposição e, claro, dos recursos para solucionar os estragos e a dor causada pelas enchentes. Deputado Anselmo, essa semana foi criada a Frente Parlamentar para Ajuda no Desenvolvimento dos Municípios Fronteiriços. E eu gostaria de saber, o senhor como integrante dessa nova Frente Parlamentar, qual seria a finalidade de apoio com relação às regiões de fronteira do estado de Rondônia? Olha, essa Frente Parlamentar ela tem como objetivo, até porque hoje o Brasil, nós só temos apenas os Estados Unidos e a Rússia que tem o tanto de fronteira que nós temos. E aí nós sabemos hoje que essas cidades, elas têm um IDH muito baixo, hoje ela representa 10% dos municípios no Brasil e representa 10% das pessoas que moram em área de fronteira. Então nós precisamos de cuidar melhor dessas regiões, até porque aqui em Rondônia mesmo nós temos todo um trabalho com o nosso país vizinho, nosso irmão boliviano. Nós temos uma fronteira de 1.000 quilômetros aí, onde nós vacinamos gado 100 quilômetros para dentro, para proteger o nosso rebanho. É uma ação que o Brasil já faz, mas a gente tem que realmente buscar a trabalhar políticas específicas para essa cidade. Então eu quero acreditar que nós demos uma investida muito boa com essa reunião com os empresários, depois esse outro momento que foi a criação dessa frente, e agora com esse projeto na Sindra hoje, que já está terminativo ali, e a gente possa ter uma grande vitória, aí, buscando isonomia e fazendo com que Guajará também seja igual à Zona Franca de Manaus. E com relação ao quadro político, a cada dia que passa, nós se aproximamos do período eleitoral. Na sua ótica, como está a política do PT e das alianças que vêm se formando e se conversando relacionado à sucessão do governo no Estado? Olha, nós tivemos, ainda no mês de maio do ano passado, em Jaru, teve uma reunião do Diretório Estadual e lá nós lançamos uma pré-candidatura do Partido dos Trabalhadores, que é o deputado Padre Tom. Então, essa pré-candidatura nossa ela já vai completar agora, no mês que vem, já vai completar 1 ano. E aí ela vem sendo analisada e isso nos deu a condição hoje de dizer que temos uma pré-candidatura forte, porque ela conseguiu andar nos 4 cantos do Estado e tiramos como meta principal nossa a reeleição da presidente Dilma e depois buscar uma pré-candidatura ou onde o PT poderia crescer mais no Estado. E assim essa comissão fez, nós dialogamos com todos os partidos, menos com aqueles partidos que não fazem parte do arco de aliança da presidente Dilma. E agora nós vamos ter, no dia 17, nós vamos ter uma reunião com o Diretório Estadual, com a comissão, e no dia 26 nós vamos estar com o Diretório, nós vamos estar apresentando quais os melhores caminhos para que o PT possa trilhar em 2014. A gente não tem dinheiro para poder realmente sair aí com grandes carros de som, com campanhas vultuosas, mas nós temos uma canela fina e uma canela afiada para poder realmente pisar no chão. Então temos que começar cedo para que realmente a gente possa ter sucesso aí, levando em consideração nossos adversários, que também fazem parte do governo da presidente Dilma. Então eu quero acreditar que esse ano Rondônia vai ser um plebiscito e não vai ter segundo turno. E espero que esses 2 palanques sejam da reeleição da presidente Dilma. Na visão de Acira, há 2 limitações ao desenvolvimento de Rondônia. O senador as considera como dívidas históricas que o governo federal tem com o Estado. Trata-se da regularização fundiária e da imposição da reserva legal de 80%. O governo federal distribuiu terra e incentivou a produção agrícola com uma mão e retirou esse direito com a outra mão. Portanto, trata-se de uma dívida histórica que o governo federal tem com Rondônia e que estamos trabalhando para que seja devidamente paga pelo governo federal. No que se refere à regularização fundiária, essa preocupação se tornou ainda mais evidente agora, momento em que se inicia o processo de implantação do Código Florestal, com o Cadastro Ambiental Rural. Com o Cadastro Ambiental Rural, os nossos agricultores querem ter a regularização ambiental, até porque ela é pré-requisito para o acesso ao crédito. O Estado está
bem adiantado nesse processo, num trabalho do governo do Estado em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura. Mas já sabemos que muitos agricultores terão dificuldades para atender a todas as exigências do Programa de Regularização Ambiental, o PAR. Na questão da reserva legal, o discurso de Assir é sempre muito enfático. Se somarmos os imóveis de propriedade pública com as áreas destinadas à proteção ambiental, é possível estimar que mais de 56,5% do território de Rondônia está protegido e impedido para ocupação privada ou para o desempenho de atividades agropecuárias, já que 24,5% do território de Rondônia é ocupado por unidades de conservação, mais 32% por terras indígenas. Se já temos praticamente 60% em reservas públicas do Estado, por que nós temos que fazer ainda a reserva legal? É claro que nós temos que cuidar das nossas nascentes, dos nossos rios. As APPs têm que ser mantidas, não só em Rondônia, mas em todo o país, e não só no Brasil, fora do Brasil também. Por que que as ONGs internacionais exigem que o Brasil cuide e mantenha as nossas florestas, as nossas APPs, e esquecem das florestas na Europa, nos Estados Unidos, e cobram que o Brasil faça a sua parte, cobrindo aquilo que não fizeram nos países desenvolvidos. O Brasil tem uma responsabilidade de produzir alimentos, produzir oxigênio, nós sabemos disso, mas temos que fazê-lo com responsabilidade. Agora, pegarmos uma área produtiva que está produzindo alimentos, senhor presidente, e fechá-la para que ali cresça a floresta novamente, eu entendo que é uma atitude que não deva acontecer. E isso vai acontecer, senador Figueiró, não só no estado de Rondônia. Em outros estados, onde a reserva legal é de 20%, chegará um momento que esse tema terá que voltar para essa casa para debatermos e discutirmos. Áreas altamente produtivas terão que ser fechadas 20% para que ali cresça a reserva florestal. Qual é a importância disso para a produção de alimentos? Sendo que o Brasil precisa ampliar a sua produção de alimentos para ajudar a combater a fome no nosso país. Não só no nosso país, mas combater a fome no mundo. Esse é o desafio que nós temos, aumentar até 2050 40% da produção de alimentos no nosso país. Como vamos fazer se teremos que diminuir a área de produção nos próximos anos em função do novo Código Florestal brasileiro? Fica aqui essa pergunta e eu tenho plena convicção, senador Figueiró, senador Mozarildo Cavalcante, que nós deveremos trazer esse tema à tona novamente. O Código Florestal brasileiro é importante, nós cuidarmos das reservas, das florestas, das APPs, são muito importantes, mas eliminarmos áreas produtivas de alimentos, eu entendo que é uma burrice muito grande. Desculpe a palavra que não é adequada a essa casa, mas não tem outra palavra a dizer senão essa. E continuando a série de entrevistas, iniciada com o líder do PSD na Câmara, deputado Moreira Mendes, hoje entrevistaremos outro parlamentar que se esforça com determinação para conquistar recursos e obras para Rondônia. Nilton Capixaba, do PTB. Nilton, hoje todo deputado, acho que o maior mérito do deputado é trazer recursos do orçamento para o estado que ele vive, né? Para o estado que ele está representando. No seu caso, você está no terceiro mandato. Está mais fácil ou está mais difícil trazer emendas, Nilton? Hoje a liberação de emendas está mais difícil. No primeiro mandato meu, que eu assumi em 99, como deputado federal, assumi dia 1º de fevereiro de 99, era mais fácil, as emendas eram liberadas com mais facilidade. Depois, foi no presidente Fernando Henrique, e aí depois veio o presidente Lula. Também não foi difícil liberar com o presidente Lula. Agora, com a presidente Dilma, a coisa é bem mais arrochada, é mais difícil. A forma de relacionar com o Congresso Nacional é diferente. Ela não dá abertura para conversar com os parlamentares, nem deputado federal, nem senador. Então, ela é muito mais fechada. E quando a pessoa não tem diálogo, ele dificulta a situação de andamento dos projetos. Então, hoje a gente tem muito mais dificuldade. Inclusive, esse ano,
as nossas emendas individual dos parlamentares até agora não foi liberada ainda, não foi feito o empenho. E no período eleitoral não pode liberar emenda. Então, quer dizer, tem até 30 de junho para liberar. Se não liberar até 30 de junho, então ficou sem liberar. Com ela é muito mais difícil de relacionamento. Quantos municípios o senhor conseguiu contemplar com emendas suas? Mas também tem um outro lado do governo, é o Estado. Porque eu tenho um hospital em Cacoal, um hospital regional, que atende toda aquela região nossa, um hospital de média e alta complexidade. E aí eu peguei ali, abracei aquela causa, foi no primeiro mandato e tal, falando de tantas pessoas que perdiam a vida aqui porque não tinha condição nem de ser atendida, porque não dava nem... porque muitas das vezes a pessoa sai lá do Cone Sul, de Corumbiara, Cabixi ou Cerejeiras, até chegar em Porto Velho, dependendo da situação que ele se encontra, do atendimento da saúde, ele chega aqui praticamente só para comprar o caixão, não dá tempo mais. E um hospital ali no meio do estado para atender, ajuda muito. E eu consegui concluir a obra, consegui fazer os primeiros equipamentos, pôr funcionar o hospital. Foi na época até do governo Ivo Cassol. O aeroporto, um aeroporto que a gente construiu, eu levei 11 anos para fazer aquele aeroporto. Hoje nós temos um jato em Cacoal, que vem de Cuiabá, chega às 13 horas em Cacoal, e às 13h30 sai de Cacoal ligando todo o Brasil. Você sai de Cacoal, dorme em qualquer capital do Brasil. Com isso, hoje, no Ji-Paraná, a gente conseguiu lá a Minha Casa Minha Vida, 3 milhões, 1.500 unidades de Paraná. Agora estou conseguindo para mais 800 unidades, 4 milhões. Consegui lá um broqueteamento no bairro Primavera, já deu ordem de serviço, 700 mil reais, já deu ordem de serviço. Então eu tenho procurado contemplar todo o estado de Rondônia com obras igual lá em Santa Luzia, estou reformando o hospital. Aí você vem em Jorge Teixeira, estou reformando o hospital, 350 mil reais. Aí você vai lá em São Felipe, está licitando um centro do idoso. Está construindo um centro do idoso em Miranda da Serra. Então, quer dizer, lá em Ouro Preto vão fazer calçadas. Fizeram asfalto, não tem calçada para pessoas transitar. Então, lá em Teobroma, também 350 mil de calçadas. Então, se você pegar assim um apanhado, em todo o estado de Rondônia, Porto Velho, nós temos trabalhado nesses viadutos, nós temos trabalhado aqui em Porto Velho, na Universidade, na Uni, estou trabalhando esse hospital universitário aqui para Porto Velho, que é de 280 leitos, um hospital que vai ser muito importante. Eu estou lutando muito como coordenador da bancada hoje, eu tenho trabalhado muito isso aí junto com a bancada. Eu liberei o ano passado 18 milhões para a Universidade Federal, onde contemplou o pátio de estacionamento do campus de Cacoal, hoje também o restaurante universitário em Cacoal, restaurante universitário em Rolim de Moura, laboratório para Rolim de Moura. Então, Ji-Paraná, o restaurante universitário, aqui em Ariquemes nós temos a biblioteca, um laboratório para Guajará-Mirim, para o campus de Guajará-Mirim. Então, você vê, eu procuro atender todo o estado de Rondônia. É um tema que está aí, está todo mundo vivendo, ou estão convivendo com o problema em si mesmo, tá ali com a sua casa, com água, ou que conhece alguém da família está passando, é uma situação realmente crítica, né? E veio aí a presidente, a gente viu, e decretou estado de calamidade pública. Muita gente escuta falar isso bastante, a gente já ouviu falar isso para Rio Branco, já ouviu falar para outras regiões. E eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas o que é essa calamidade pública, que tipo de situação isso traz para a gente aqui, beneficia, não beneficia tanto, é só enfim, o que é a calamidade pública? A calamidade pública é uma situação, como se uma tragédia que aconteceu, que foi reconhecida, né, pelo governo federal. Tá bom. Reconheceu, aí qual é a próxima? Tem prioridade. Prioridade no tratamento para resolver a situação das pessoas. Como é que seria o próximo passo? O primeiro passo foi tirar as pessoas das casas, os pertences, dar remédio, dar colchão, dar abrigo, tudo isso que aconteceu. E graças a Deus que ninguém perdeu a vida nessa situação. E agora, qual é o outro passo? A água está baixando. Qual é? É levantar o que? Onde estragou, a estrada, a casa que perdeu, a energia, o poste que caiu, os pertences das pessoas que não podem voltar para casa dele, mas que não adianta voltar, porque todo ano que vem, final de ano, vai acontecer a mesma coisa. Levantamento, qual é o nível de água que vai chegar naquele lugar que, tipo assim, todo ano, todas as enchentes, quando chega naquele nível, invadindo a casa da pessoa com água. Então, quer dizer, aquela pessoa tem que tirar, tem que dar uma casa para ele. Então, o que precisa? A Defesa Civil do Estado de Rondônia
junto com o governo do estado, tem que fazer projeto. Que se o governo pegasse para fazer o projeto de Guajará, o projeto de Nova Amoré, o projeto de Porto Velho, Cacoal, Pimenta Bueno, Rolim de Moura. Então são várias cidades que foram atingidas com essa enchente. É isso, Maíra, que tem que ser feito. O governo, junto com os prefeitos, tem que fazer um projeto. Em Brasília, você não consegue recursos sem projeto. Fazemos um breve intervalo na entrevista do deputado Newton Capixaba para a veiculação de nosso break de comerciais. E voltamos em 2 minutinhos. É rápido.